Hoje é o Dia Mundial do Diabetes. A doença é caracterizada pelo distúrbio na produção de insulina pelo pâncreas, leva ao aumento da quantidade de glicose no sangue. Uma das complicações da diabetes é exatamente o comprometimento da visão. Entre tantos prejuízos para a saúde, a doença está entre as 3 maiores causas de cegueira, juntamente com a catarata e o glaucoma. A diabetes compromete a visão por meio de uma doença chamada retinopatia diabética, uma doença silenciosa, pouco conhecida, que pode levar à cegueira irreversível. Os vasos da retina, os vasos do fundo do olho, as artérias e veias podem inflamar, a parede dos vasos começam a ficar frágeis e pode haver extravasamento, ou seja, derrames oculares, hemorragias oculares. Então, o paciente diabético ele tem que informar o médico oftalmologista que ele é diabético, para que o médico proceda o acompanhamento dessa retina, através de um exame chamado mapeamento de retina. O diagnóstico é feito por um exame clínico simples e indolor, por meio do deslocamento da retina. Pessoas com diabetes, ao consultarem com oftalmologista, devem deixar o profissional ciente da doença, uma vez que, de acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, as pessoas que têm diabetes apresentam um risco de perder a visão 25 vezes maior do que as que não têm. O tratamento da retinopatia, assim como o diagnóstico, é simples e deve ser feito juntamente com o controle da diabetes. O tratamento inicial é feito com a base de laser, aplicação de raio laser, ou seja, o médico oftalmologista vai localizar os vasos que estão frágeis ou os vasos que estão derramando líquido e essa aplicação vai secar esses vasos. Então aquela área que está edemaciada, que está encharcada, ela vai ficar enxuta com a aplicação desses vasos. Com o aumento da expectativa de vida dos brasileiros, a necessidade de cuidados com as doenças que afetam a visão deve ser ainda maior. Afinal, mais importante do que a longevidade é envelhecer com saúde. Para que se tenha uma qualidade de vida boa, por que adianta viver até os 90, até os 100 sem visão? Não tem sentido nenhum. Então, para que nós cheguemos aos 90 anos, aos 100 anos, com uma boa visão, sendo nós diabéticos, pacientes diabéticos, nós temos que ter esse cuidado de fazer essas avaliações anuais com o seu médico oftalmologista. Então é muito importante essa informação. Isso é um dever do paciente informar para o médico oftalmologista que ele é diabético. Nos aspectos, portanto, do avanço da doença relacionado ao comprometimento da visão, mas não é o único aspecto. No Brasil, cerca de 13 milhões de pessoas convivem com a doença, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. No mundo, são 422 milhões, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Esse assunto nós vamos continuar falando aqui no estúdio com a endocrinologista Caroline Dias, que está conosco aqui no Bom Dia. Doutora, bom dia. Bom Prazer dia. tê-la aqui. Prazer. É uma doença que poderia ser evitada, não é? Porque tem muito a ver com os hábitos das pessoas. Qual é a principal dificuldade hoje em relação ao diabetes? Então, uma das maneiras da gente evitar a doença, porque uma das causas é a obesidade, o sedentarismo, hábitos alimentares ruins, é justamente desenvolver hábitos saudáveis, é manter o hábito da atividade física e também uma boa alimentação, né? Diminuir a ingesta de carboidratos, que hoje em dia a gente consome muito carboidrato, e aumentar um pouco a ingesta proteica, fazer uma dieta balanceada, tentar se alimentar de alimentos saudáveis, menos industrializados e evitar ganhar peso, né? Manter um bom peso. Essa preocupação começa cada vez mais cedo. Eu percebo, por exemplo, na Sociedade Brasileira de Endocrinologia, na de Cardiologia também, a preocupação de trabalhar isso já desde as crianças, né? Os adolescentes já sendo preparados para uma vida mais saudável, para evitar exatamente no futuro adultos doentes, né? Sim, uma das preocupações é que essa prevalência antigamente o diabetes do tipo 2 acontecia em pacientes mais velhos, a partir dos 45 anos. E hoje a gente está vendo um aumento dessa prevalência do diabetes do tipo 2 em crianças e adolescentes, justamente por conta da obesidade, que a prevalência de obesidade nessa população, que antes era menor, vem aumentando. E é isso mesmo, desde sempre a gente tem que ensinar hábitos saudáveis. Quanto mais cedo a gente aprender bons hábitos, mais fácil de mantê-los, né? Do que você já está numa idade mais avançada, ter que mudar hábitos. Então, quanto mais precoce você desenvolve hábitos, ensina bons hábitos,
você vai estar evitando essa doença. E aí entra o papel dos pais nisso também, né? Eu diria até da escola também, no sentido de oferecer uma merenda mais saudável, né? Que prejudique, enfim, que possa contribuir para o crescimento e desenvolvimento dessas crianças e adolescentes, né? Sim, os pais têm papel crucial, porque são maiores responsáveis por esse desenvolvimento de hábitos, porque na primeira infância, na infância inicial, é quem vai dar introdução alimentar. Então, sim, eles precisam ter hábitos saudáveis, ensinar os filhos a terem hábitos saudáveis, e também a escola como partícipe, né, de uma alimentação complementar, de uma educação complementar, precisaria sim. Acho isso é uma coisa que eu sempre abordo, que hoje em dia a gente não tem essa oferta de alimentação tão saudável na escola, e acho sim que isso seria crucial para ensinar as nossas crianças a desenvolver hábitos e diminuir a obesidade e, portanto, a prevalência ou a incidência de diabetes nessa população menor. Doutora, nós temos alguns números aqui, algumas estatísticas em relação à doença. Eu queria que a senhora acompanhasse conosco aqui. São números relacionados à diabetes. Olha, o Brasil é o quarto entre os 10 países com maior número de indivíduos com diabetes. Já ocupa o quinto lugar em número de indivíduos acima de 65 anos com a doença. E é o sexto em gastos com diabetes. É um dado da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Agora, com um detalhe, apesar de ser o sexto em gastos com diabetes, na hora que se transforma isso do ponto de vista do que é bancado pelo serviço público individualmente, ainda é muito pequeno, né? Ou seja, há uma necessidade maior de investimento nas unidades, em especial públicas de saúde, para combater esse tipo de doença. E como é que a senhora avalia esse número em relação a essa população? Quer dizer, de acordo com a faixa etária, há uma prevalência maior ou menor do diabetes, né? Sim, de acordo com a faixa etária, há uma prevalência maior. Os indivíduos adultos mais velhos, onde começa a haver um aumento dessa prevalência, né? Esses números que a gente mostra aqui, por exemplo, agora, população de 20 a 79 anos, 8%. É um número crescente, e a gente observa esse movimento. Eu estava levantando essa informação lá no site da Sociedade Brasileira, no mundo inteiro, né? Quer dizer, o fenômeno da própria industrialização, essa vida corrida de todos, as pessoas geralmente passam o dia inteiro na rua, né? E aí muitas das vezes acabam se alimentando mal por conta disso. Quer dizer, é um problema mundial sério que tem chamado a atenção das autoridades, né? Sim, é um problema mundial sério e tem relação justamente com esses hábitos, né? Com não ter uma atividade física, hábitos alimentares ruins por conta da vida corrida, de uma oferta de alimentos industrializados maior, e aí por conta da facilidade, da questão de menos tempo, acaba que é mais fácil usar alimentos ruins, né, alimentos industrializados. Você falava sobre dois tipos de diabetes, você falou mais sobre o diabetes do tipo 2, né? Mas isso, vamos explicar melhor. A gente tem vários tipos de diabetes. Os principais é o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2 e o diabetes da gestação, a hiperglicemia gestacional. A maior prevalência é do diabetes do tipo 2, que é aquela que tem relação também com fatores hereditários, é aquela que você tem mais chance de ter, já tem um risco maior se seu pai tem ou sua mãe tem. E também tem relação com o sedentarismo e os hábitos alimentares ruins. O diabetes tipo 1 é aquele que é comum mais em crianças, porque ele tem relação com, a causa dele é uma doença autoimune, a autoimunidade, né? E nesse tipo é mais comum em crianças, e a gestacional. Existem alguns outros tipos que a prevalência é menor, e que isso aí o endocrinologista, o ideal é ir no endocrinologista que ele vai saber diferenciar. E hoje o que a gente tem? O diabetes tipo 2 antigamente era mais comum a partir dos 45 anos, mas como a etiologia, uma das coisas que pode causá-lo é a obesidade, hábitos alimentares ruins, a gente está vendo um aumento da prevalência em pacientes mais jovens, de 20 a 45 anos, e até em crianças desse diabetes tipo 2, relacionado a esses hábitos ruins, né? Nós temos mais uma cartela com alguns dados sobre a doença, vamos ver, com números, estatísticas. População de 20 a 79 anos, a gente falou ainda há pouco, 8% de prevalência. Acima de 65 anos, aquilo que você falava ainda há pouco, né? Aumentou a idade, 19% de prevalência do diabetes. Agora sim, o ideal é você ter bons hábitos, você não chegar ao ponto, né, o número de pré-diabéticos também é muito grande no Brasil, mas assim, hoje conviver com a doença é possível desde que você siga determinadas regras, e a própria questão das medicações tem avançado nessa direção?
Sim, é possível conviver bem com diabetes, é possível ter qualidade de vida com diabetes, o que é mais importante. Cada vez mais a gente está tendo drogas melhores, tanto para controlar a glicemia, como drogas que, além do controle glicêmico, trazem outros benefícios para a gente já tem drogas que ajudam a perder peso, né? Que faz parte do tratamento do diabetes. A gente já tem drogas mostrando aí uma diminuição de insuficiência cardíaca, de hospitalização por insuficiência cardíaca. E principalmente, além de usar as drogas, lembrar que atividade física e bons hábitos alimentares, até porque a alimentação ajuda a fazer o controle glicêmico, é sempre importante a gente falar isso. Então, esse conjunto de medicação, atividade física e alimentação é a maneira correta da gente tratar o diabetes e conviver bem com o diabetes, evitar as complicações, não só oculares, como a retinopatia, mas no rim, complicações cardíacas, complicações de neuropatia que podem levar a amputações. Então, é possível evitar essas complicações ou postergar, né? E ter qualidade de vida, que é o mais importante. Conversei aqui no Bom Dia Maranhão com a endocrinologista Caroline Dias. Obrigado pela entrevista aqui na TV Difusora. Obrigada.